E saíram aqui os resultados da Aeris, uma empresa que o pessoal tinha lá no início uma previsão de ser uma empresa extremamente interessante. Afinal de contas, ela tem como atividade operacional, como finalidade da empresa, produzir pás eólicas. E olhando para aquele segmento, olhando talvez para o crescimento e demanda pela energia eólica e por outras tantas fontes de energia, como nós vimos desde 2019, um movimento muito alto no sentido de buscar energias renováveis, como exatamente ali a solar e a eólica. E exatamente neste segmento, a Aeris ela decidiu abrir capital em bolsa, captar muito dinheiro e então colocar de pé diversas operações e contratos que ela decidiu firmar. Só que desde então, nós vimos uma baita de uma desvalorização de seus papéis. Aquela narrativa toda que foi construída por detrás da empresa efetivamente não se concretizou, não se traduziu em números, em resultados aqui para o acionista. E claro, seguindo aquela máxima do mercado, a cotação, ela no final das contas segue o lucro, ou nesse caso aqui o prejuízo, e efetivamente o acionista de Aeris está com uma rentabilidade bastante complicada. Eu sei que muitas pessoas hoje colocam essa empresa dentro da carteira dizendo ali que é uma pimentinha, dizendo que é ali uma empresa de oportunidade, porque se ela entregar, por exemplo, um determinado resultado positivo, talvez uma melhora em algum ou outro indicador, a empresa pode sair ali dos seus 70, 80 centavos e ir, por exemplo, para R$ 2, o que seria já uma baita de uma valorização. E esperando exatamente que isso se concretize, você precisa enxergar se os resultados estão melhorando, se a estrutura de capital da empresa também está melhorando, e claro, eu vou ainda colocar para você o que os analistas recomendam para esse ativo, se você deve comprar e qual que é o preço-alvo que nós temos para ele. E claro, querendo saber mais conteúdos, tem a nossa área de membros que você está convidadíssimo para conhecer, que é o primeiro link na descrição. E querendo saber sobre a Aeris, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, de início eu preciso trazer vocês aqui para os destaques operacionais de 2023 e claro, falando também do quarto trimestre de 2023. No geral, esses destaques eu coloquei aqui alguns trechos que eu achei bastante interessantes que vão tratar de uma questão macroeconômica e depois vão partir para a microeconomia da empresa, para que a gente consiga enxergar quais fatores impactaram de fora a empresa e quais fatores impactaram de dentro da empresa. É muito importante você ter essa distinção para que a gente consiga ver se o operacional da empresa está bem ou se alguma coisa não está andando tão idealmente quanto foi então planejado. Para que a gente inicie aqui, depois eu vou trazer vocês para os números, podem ficar tranquilos, vocês vão ver que a receita operacional aqui da empresa, basicamente, ano contra ano, teve uma redução singela de 2,7, reportou um prejuízo de 106 milhões de reais. Claro, em relação ao ano passado, houve uma redução desse prejuízo na casa de 11%, o que, entre aspas, poderia significar algo melhor. Claro, eu não vou nem falar de retorno sobre o capital investido, afinal de contas, para mim, por mais que tecnicamente eu saiba como calcular o ROIC, mas uma empresa que traz prejuízo é bastante contraintuitivo e até mesmo forçoso da minha parte exigir que você veja o ROIC de uma empresa que dá prejuízo. Então, eu prefiro trabalhar de outras maneiras aqui. Para que a gente dê sequência, né, você precisa saber que o EBITDA dessa empresa cresceu 40,3% em relação a 2022. E nós já vamos falar o porquê que houve esse crescimento, e aqui eu diria que seria o ponto principal da sua atenção. Afinal de contas, enxergar um crescimento razoável no EBITDA é importante para você saber qual é a direção que a empresa está seguindo em termos operacionais. Seguindo aqui, você pode ver a relação da margem EBITDA ficou em 11,6%, um aumento de 3,6 pontos em relação a 2022. Fizeram aqui alguns investimentos de quase 66 milhões. Houve aqui uma redução na sua alavancagem. Por que eles reduziram a alavancagem? Porque ali no finalzinho de 2023, eles fizeram uma emissão de 400 milhões de reais em novas ações. Exatamente para que eles fizessem frente ao pagamento ali das despesas que eles tinham no curto prazo, eles fizeram a recompra, eles até colocam aqui embaixo para a gente, a recompra de algumas debêntures, 44.270 debêntures, foi um valor bastante expressivo, para então otimizar a estrutura de capital e ficar com uma dívida de curto e longo prazo um pouco mais equalizada, para que a empresa não ficasse tão esganada em termos ali de caixa, tá bom? Para que a gente dê sequência, eu vou aqui para baixo exatamente na mensagem da administração. Eu marquei algumas coisas para vocês, para que a gente tenha uma compreensão de o que a empresa espera para o futuro e o que ela tem hoje, para que dê um certo norte para onde a empresa está indo, o que ela está enxergando, se ela terá uma maior ou menor capacidade de sair dessa situação difícil que ela está. Olhando aqui, por exemplo, para as perspectivas de 2024, eles
já começam meio mal, dizendo que eles esperam uma menor expansão da matriz, claro, eólica, de 10,1 gigawatts e de menor participação na energia eólica, com 4 gigawatts e 111 parques em instalação. Como que a gente, mais ou menos, consegue interpretar esses dados aqui? A empresa ela está falando para a gente o seguinte: não é de um dia para o outro que uma empresa do setor elétrico ela consegue licenças para colocar e instalar um parque eólico. Porque, na verdade, quando você tem uma pequena produção, de uma certa maneira, você tem facilitadas as licenças. Agora, na medida que você tem um parque maior, que você tem uma necessidade de um espaço também maior, essa licença, não só de operação, mas a licença ambiental no geral, é muito mais complicada. E não é um processo que vai ser de um mês para o outro. E muitas vezes essas empresas, já vislumbrando ali, já tendo feito o estudo prévio, elas falam, poxa, eu vou conseguir o licenciamento ambiental. Deixa eu já negociar com a Aeris ou com alguma outra empresa as pás eólicas. Deixa eu começar a ver aqui um preço com ela interessante, tentar fazer uma barganha e já mostrar para ela o quanto que eu vou querer instalar. E claro, a Enel ela tem a sua participação muito relevante porque ela que regulamenta tudo isso. E já vislumbrando o que vai acontecer para 2024, ou pelo menos o que nós temos hoje para 2024, em termos de instalação, em termos de necessidade, a Aeris ela viu esta situação aqui bastante negativa, no sentido exatamente de que haverá uma menor expansão da matriz eólica, já que nós tivemos muito em 2022 e 2023, uma menor participação também da energia eólica, já que nós temos menos parques em instalação do que nós tínhamos anteriormente. Tanto é que você pode ver aqui que houve uma conclusão de 140 parques, isso nos anos ali anteriores de 2022 e 2023. Além disso, o que é importante que talvez você não saiba, e isso é muito fundamental. Eles colocam aqui os preços da energia. André, preço de energia é essa daqui que vem em casa? É a conta que chega pra gente? Não, não é exatamente isso. Você precisa saber que o setor elétrico, claro, ele tem ali as suas nuances entre segmentos, mas quando a gente está falando da geração de energia, você, como produtor dessa energia, você tem que vender. Você vai passar pela transmissão e vai chegar no centro distribuidor. Esse distribuidor de energia, né, o comercializador, ele vai pagar tanto para a geradora e de uma certa maneira também para a transmissora, para que essa energia chegue até ele e ele consiga fazer esse repasse. Só para que você tenha basicamente um panorama e pelo menos um comparativo, na época em que nós estávamos ali com mais força na pandemia e houve uma crise hídrica forte, em que você, talvez ali no seu estado, tenha tido bandeira amarela, bandeira vermelha em termos de energia, nós tínhamos um preço de energia por megawatt-hora de aproximadamente 800 até R$ 1.000. Só para que você tenha uma noção, nós temos aqui o PLD. PLD basicamente significa o valor da energia. E olha só que interessante, lembra que eu te falei que estava em 800 mil? Olha só quanto que está agora, R$ 61,07. Tá aqui, gente, média semanal do PLD para a terceira semana operativa de fevereiro em reais por megawatt. Ora, o que isso significa? E aí você precisa fazer a correlação inversa. Significa, de uma certa maneira, que as empresas do setor de geração de energia, elas não têm, por conta de um PLD baixo, estímulo em gerar mais energia, em fazer investimentos. Porque como que você faz a conta? E aí é o que a gente chama de taxa interna de retorno. Eu preciso ver quanto que custa para eu montar uma operação, e eu preciso ver quanto que essa operação potencialmente vai me gerar. Se eu tenho um potencial de, para cada megawatt-hora, gerar R$ 61, poxa, talvez a minha taxa interna de retorno seja tão baixa a ponto de não estimular o investimento. Agora, se essa taxa interna de retorno fosse maior, com um PLD na casa dos seus 200, 300, 400, poderia ser muito mais interessante e é exatamente nesses momentos que a Aeris ela seria mais demandada, em que o mercado de energia estivesse mais interessante para novos investimentos, que é exatamente nesse segmento que ela está incluída. Tá? Depois que você compreendeu esse ponto que eu acho de extrema importância, nós vamos falar um pouco do micro da empresa, tá bom? Porque eu falei do macro, mostrei aqui para vocês um pouco de instalações, o preço de energia, e agora nós vamos falar um pouco da empresa em si, o que influenciou muito aqui nos termos dela. Eu peguei aqui alguns destaques e nós já vamos ver especificamente cada um. Eles disseram o seguinte: firmamos acordos com 2 clientes que aumentarão o potencial de ordens cobertas por contratos de longo prazo para 13 gigawatt. Isso é bastante interessante, é uma capacidade de expansão bastante razoável, que resultarão na instalação de 2 novas linhas no terceiro TRI de 2024. Então, neste período todo, a Aeris já vai fornecendo as pás, porque quando essas linhas elas precisarem
colocar lá em operação, a Enel exigir que efetivamente essa energia seja gerada, nós já teremos aqui o nosso resultado. A Aeris pode ser que ela fature tudo de uma vez, ou ela coloque isso de uma forma parcelada, enfim, os termos comerciais não foram exatamente colocados aqui pra gente. Só que nós tivemos um revés, que eles colocaram aqui que no segundo trimestre de 2023, eles tiveram aqui algumas mudanças de prazos contratuais com 2 clientes, que houve um descomissionamento aqui de 5 linhas maduras que gerariam alguns resultados no primeiro trimestre de 2024. Ou seja, nós já sabemos, de uma certa maneira, que para o primeiro trimestre de 2024 os números não devem vir bons. Afinal de contas, o descomissionamento não é nada interessante. E já vislumbrando que para o ano nós não teremos muitas demandas novas, já não é tão interessante assim, tá bom? Falando sobre EBITDA, ele fala que avançou para 40,2%, ou seja, um aumento aqui no EBITDA. Por quê? Melhora nos custos operacionais e revisão das condições comerciais junto a clientes. Aqui nós estamos falando muito do micro da empresa, do chão de fábrica. Por quê? Quando estamos falando em melhora de custos operacionais, nós estamos falando que talvez estejam economizando com energia para fazer uma solda, que eles estão economizando, por exemplo, na matéria-prima, afinal de contas, aço, outros insumos ali, até mesmo como alumínio, outras tantas questões ali que vão na construção de uma pá eólica, estão com custos menores, e isso ajuda muito. Então, seja na parte, vamos dizer assim, de serviços, ou seja na parte de compras, pode ser que tudo isso tenha se juntado e criado aqui um custo operacional menor. E claro, a revisão de condições comerciais também é bastante interessante, a área comercial da empresa fez um excelente trabalho. E, afinal de contas, André, será que a empresa foi bem? Foi mal? O que aconteceu? E eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente, que ela trouxe para nós um prejuízo neste exercício aqui, no valor de 106 milhões de reais, tá bom? O prejuízo líquido no exercício, você pode ver aqui em cima, 2023. Então, assim, não é uma empresa que ela está gerando algo razoável neste curto prazo. Não estou dizendo que a empresa ela é ruim em si, mas eu estou dizendo que para cada resultado anual, ela está gerando uma desvalorização para você de 8 centavos. Então, se você for pegar a cotação da empresa hoje, que está aqui em 77 centavos, significa que amanhã o mercado deveria abrir com mais ou menos ali os seus 75, 74 ou até menos em relação ao prejuízo que ela deu nesse quarto trimestre de 2023, porque muito do preço já foi sendo acompanhado pelo fato de ela ter reportado maus números nesse tempo todo. Só que você precisa enxergar, claro, algumas outras questões que eu acho que são de fundamental importância. Que você precisa ver o quanto que a empresa tem exatamente nessa questão de receita operacional e custo por venda de produtos. Porque exatamente aqui me parece que a empresa ela poderia trazer com um pouco mais de clareza, e aqui você pode ver depois nessa nota 15, o quanto que esses custos estão apertando o resultado geral. Porque olha só, que conta interessante, eu vou te ensinar a fazer a conta da margem bruta. A margem bruta, basicamente, você pega o seu resultado bruto e você tira as despesas para essa produção e você finalmente chega ao lucro bruto. E aí você tem a margem, ou seja, você tem a relação entre um e outro. Então, se nós pegarmos aqui esses 383 milhões de reais, dividimos pelos 2 bi 756, você chegaria, portanto, a uma margem bruta de 13,9%. Ou seja, você não pagou impostos, você não pagou despesas financeiras, ou seja, juros, por exemplo, e você ainda assim está com uma margem que me parece, em relação a outras tantas empresas, uma margem bastante comprimida. Quando você passa, portanto, aqui para despesas operacionais, despesas comerciais, etc., você ainda tem uma certa gordurinha, 261 milhões de reais. Só que olha só, a empresa ela paga em relação a despesas financeiras, ou seja, juros, 512 milhões de reais. E aqui nós temos um gargalo razoavelmente grande dentro da empresa, porque os juros eles estão comendo praticamente todo o resultado que a empresa poderia dar. Claro, muito por conta da alavancagem que a empresa tem e que ela vem diminuindo, mas durante o ano todo de 2023, a Aeris foi muito penalizada por conta disso. E claro, quando você pega aqui o EBITDA, né, que seria o resultado antes do imposto de renda, contribuição social, etc., você já tem aqui esse prejuízo no valor de 126, você tem alguns impostos diferidos, ou seja, como você não teve lucro, você de uma certa maneira não paga esses impostos e você tem quase que uma compensação dentro dos impostos que você teria que pagar, e aí você acaba tendo um determinado lucro com isso, tá bom? E no final das contas você fica com prejuízo no exercício de 106 milhões. André,
com tudo isso, eu devo comprar, devo vender? O que os analistas estão me falando? E os analistas, eles estão recomendando compra. São 3 analistas, claro, não são muitos que estão hoje olhando para essa empresa. A empresa custando 77 centavos, eles têm a expectativa de que ela possa voltar para os seus R$ 2,57 por cada um dos papéis. Claro, sinceramente, eu não tenho uma previsão otimista para essa empresa em 2024 e tampouco em 2025. Me parece que a empresa ela foi criada com base em uma narrativa de que a energia eólica, a demanda, seria infinita, ela não pararia nunca, você teria um excesso, talvez, de energia eólica. E quando nós efetivamente vimos que o setor elétrico não absorveu toda essa narrativa que foi criada, então os números começaram a aparecer. E vendo que o resultado ele não está sendo acompanhado efetivamente de questões operacionais boas, me parece que não é uma empresa que deveria compor o seu portfólio de investimentos para o longo prazo. Não estou dizendo que por um curto prazo você não possa colocar o que a gente chama de pimentinha dentro da sua carteira para que você consiga nesse curto prazo ganhar uma determinada valorização. Agora, se você investe em Aeres e gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui embaixo e fale quantas ações você tem, quantos papéis você hoje tem na sua carteira e se você está no lucro ou no prejuízo, tá? Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!